Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar sobre trabalho precarizado. Estamos de volta aqui no portal Outras Palavras, numa missiva aqui uma matéria do Eric Ciconelli Gomes, e o título dessa matéria é Nos Ombros de Mulheres e Negros, o peso da precarização. Nós estamos com a ideia então de trabalho precarizado. Ele faz uma introdução aqui, mas antes disso, nós estamos no portal Outras Palavras, a matéria é de Eric Ciconelli Gomes, publicada em 3 de abril de 2025. Eu vou pedir para você deixar seu like, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário, assinar o nosso canal e apertar o sininho para você ser avisado quando nós tivermos novos vídeos ou podcasts no canal. Dito isso, vamos dizendo quem é o Ciconelli. O Ciconelli ele tem graduação em Ciências Sociais pela USP, Direito pela USP também, História também pela USP, especialista em Economia e Trabalho, Direito do Trabalho, mestre e doutor em História Econômica e uma série de outras coisas aqui, pós-doutor em Filosofia do Direito, coordenador acadêmico de Escola Superior de Advocacia da OAB e por aí vai. Então ele tem um currículo recheado aqui, ele é baseado principalmente em ciência, na sociologia, ciências sociais, história e economia, principalmente economia do trabalho. Tem pós-doutorado em filosofia e da filosofia do direito e também milita na ciência social. Bom, então vamos voltar aqui para o texto. O texto começa assim: o mercado de trabalho continua sexista e racista. Mostram dados detalhados do IBGE sobre a informalidade e desemprego, disparidade salarial é chocante, os negros recebem 40% a menos do que os brancos e mulheres 27% a menos que os homens. Como adiar políticas afirmativas e de geração de emprego? Essa análise é interessante porque a gente está num momento histórico em que realmente nós temos um pouco mais de pessoas trabalhando do que tínhamos em anos anteriores aí ao atual governo. Mas algumas disparidades ainda se mantêm. E uma outra coisa importante de avaliar é que as pessoas falam, por exemplo, que a taxa de ocupação aumentou. Mas que tipo de ocupação, né? Ainda tem muito trabalho precarizado, porque houve reforma trabalhista, houve o Brasil perdeu muitos postos de trabalho, perdeu muita pujança. Há muitos anos que nós não temos indústria, as nossas grandes indústrias foram vendidas, a gente importa uma série de itens acabados e a maioria do trabalho que existe são em serviços, empresas de serviços. E com a recessão que estava havendo aqui no Brasil, com a queda da participação do Estado na economia dos governos anteriores, normalmente de 2016 para cá, e a falta de investimento em vários setores fez com que o país tivesse menos postos de trabalho abertos. Então, agora aumentou de 2 anos para cá, no governo atual, 2 anos e pouco para cá, aumentou de fato, mas esses postos de trabalho, eles ainda refletem precariedade. Nós não temos indústrias contratantes, nem mesmo o setor de serviços está com a pujança necessária. Então é importante a gente fazer esse tipo de análise para saber o quanto que nós ainda precisamos de melhorar. Porque as pessoas têm uma visão muito imediatista e muitas vezes fazem escolhas políticas em cima de fatos que não são relevantes para a vida do país, né? E eu não vou entrar nesse departamento não, porque eu teria que ter mais dados e também porque isso aí politiza muito e polariza muito. Eu vou ler aqui a realidade dos fatos e a gente fica com as conclusões possíveis de serem tiradas, sabendo que
as coisas não acontecem de um dia para o outro. O fruto do que está aqui agora, tanto do que piorou e o tanto que depois melhorou, e o fruto do que nós vamos conseguir daqui para frente são atitudes políticas, principalmente da sociedade. Se nós não tivermos esclarecimento disso, esperar que os governantes, que os eleitos, que os representantes façam sozinhos aquilo que todo mundo precisa é muito difícil. Vamos ler. O mercado de trabalho brasileiro apresenta disparidades estruturais que se manifestam de forma persistente ao longo do tempo, refletindo desigualdades históricas baseadas em raça e gênero. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo IBGE, por meio de Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que é o PNAD, a PNAD contínua, pessoas pretas e pardas continuam enfrentando taxas de desemprego superiores à média nacional, além de maior informalidade, que eu acho que esse é o principal problema, porque a informalidade é onde o indivíduo não tem esteio, ele não tem um plano de saúde, ele às vezes não tem acesso, porque não paga aposentadoria, não tem acesso a SUS, então a informalidade deixa o sujeito mais à deriva. E a informalidade precarizada, quando ele trabalha, por exemplo, por aplicativo, que ele tem um mundo de ações para fazer para poder manter o salário dele ali, mas não tem qualquer coisa que o garanta no seu veículo, se for o caso de automóvel ou outro tipo de trabalho em plataformas, essas coisas, que ele pode perder de uma hora para outra, ou de uma moto, que ele pode perder de uma hora para outra, é pior ainda, porque se ele depende de coisas e ele depende do dia a dia dele, depende da saúde dele, a informalidade deixa ele muito precarizado, né? E então as pessoas pretas e pardas continuam enfrentando taxas maiores de desemprego, superiores à média nacional, além de maior informalidade, menores rendimentos quando comparado às pessoas brancas. Ainda é assim, IBGE 2025. Da mesma forma, mulheres ainda experimentam desvantagens significativas em relação aos homens, tanto em termos de acesso ao emprego quanto de remuneração. Este estudo busca analisar essas desigualdades como características estruturais do mercado de trabalho brasileiro, explorando suas manifestações contemporâneas e impactos sociais. O panorama atual das desigualdades raciais no emprego. No quarto trimestre de 2024, o Programa de Desemprego no Brasil revelou uma clara estratificação racial. Enquanto a taxa média de desemprego nacional situou-se em 6,2%, a média, a população branca registrou índice apenas de 4,9%. Então, se você analisar só os brancos empregados, 4,9% estavam empregados. A média situou-se em 6,2%. Então, para que tenha alguém com 4,9 e a média 6,2, uma outra parte tem que estar com índices maiores. Em contraste, então, as taxas de pessoas pretas e pardas foram em torno de 7,5% e 7%, é o que eu falei. Entre 4,9% e 7,5% você tem a média nacional de 6,2%. Agora, o que reflete, o que a realidade diz em termos de precariado para as pessoas pretas, ou melhor, em termos de contraste para as pessoas pretas e pardas, que 4,9% da população branca é o índice de desemprego e 7,5% para as pessoas pretas e 7% para as pessoas pardas. Então, esses dois valores superaram significativamente a média nacional, isso em dados de 2025. Como destaca Adriana Beringui, a coordenadora de pesquisa da IBGE, essa desigualdade é uma característica estrutural do mercado brasileiro, não apenas relacionada a este trimestre, nem muito menos relacionada às governanças atuais. Então, é claro que elas eram maiores nas anteriores, mas mantinham os contrastes. Se era maior o desemprego há 2 anos e pouco atrás, os contrastes entre essas partes também eram maiores, mas significativamente brancos menos e pretos e pardos mais. Então, tais disparidades persistentes, elas evidenciam que mesmo com avanços na política de inclusão, o componente racial continua sendo um fator determinante nas oportunidades de emprego no país. Não estamos falando de fenômenos isolados nem temporários, mas de um padrão consistente que se mantém ao longo de décadas, refletindo estruturas sociais profundamente enraizadas na história brasileira. Então, veja bem, entra governo, sai governo,
esse contraste se mantém. Quando melhora para um lado, melhora para o outro também, mas mantém o contraste. Então, se nós chegarmos, por exemplo, a uma taxa de desemprego próxima de zero, o dos brancos vai ser zero, o dos pretos e pardos vai ser pelo menos 0,9, 0,6, alguma coisa assim. Sempre existe uma diferença, mesmo que esteja tudo correndo às mil maravilhas. E não é o caso. Não está correndo tudo às mil maravilhas. Pode ter melhorado em relação aos anos anteriores, com relação a, principalmente considerando 2016 para cá até 2022, mas ainda se mantém o contraste mesmo diante das melhoras que não são tão profundas. A informalidade do trabalho representa outro indicador crucial que revela desigualdades raciais estruturais. No último trimestre de 2024, a taxa geral de informalidade, ou seja, pessoas trabalhando de maneira informal, atingiu 38,6%. Então, olha bem, a taxa de informalidade atingiu 38,6%. Então, olha bem, essas pessoas estão trabalhando, elas não vão se chamar, elas vão se autodenominar desempregadas, mas elas estão na informalidade. Dentro dessa informalidade existe algo de precarizado, não necessariamente. Você pode estar trabalhando como um profissional liberal, isso é quase uma exceção nessa regra aqui. Você pode estar trabalhando como autônomo, você pode estar trabalhando com a sua capacidade em setor de serviços, ou você pode ser um pequeno empresário assim, que empresaria seus feitos, embora você não esteja estabelecido com empresa, com CNPJ, etc. Mas de qualquer maneira você está na informalidade. Você não está trabalhando numa economia, dentro de uma economia que tem postos de trabalho. Então, 38,6% estão informais. Contudo, quando analisados por recorte racial, observa-se que as pessoas pretas e as pardas, 41,9% e 43,5% pretos e pardos, estão significativamente mais representadas no trabalho informal que pessoas brancas, que têm 32,6%. Olha bem, quando a coisa está ruim, ainda mantém-se a disparidade, o contraste. Quando a coisa está melhor, ainda mantém-se, então, isso é uma coisa estrutural. O trabalho informal vai muito além de números de uma pesquisa. Na parte prática, naquilo que é prático, significa viver sem garantias básicas, com férias remuneradas, licença maternidade ou paternidade, seguro-desemprego e aposentadoria. É disso que eu estou falando da informalidade. É claro que a informalidade ela pode ser piorada e o cara estar precarizado. É o caso, por exemplo, quando o sujeito está no Uber, que ele depende daquele automóvel, ele não tem nenhuma dessas vantagens que aqui está: seguro-desemprego, licença maternidade, aposentadoria, algum tipo de seguro para o automóvel, ele não tem nada disso. E se ele perde o instrumento de trabalho dele, ele fica sem comer. Se ele passa mal, ele fica sem comer. Se ele tem um acidente, ele tem todo um problema sem ter como se alimentar. Tem como se garantir, ele não tem um seguro-desemprego, ele não tem um esteio no Estado. Resumo, esse é o precariado. Então, olha só, a informalidade não é necessariamente precariado, mas a informalidade também deixa pessoas sem garantias básicas. O precariado é pior ainda, mas está no mesmo fenômeno que trabalho informal, está dentro do fenômeno do trabalho informal. São milhões de brasileiros, e os negros e pardos estão mais informalizados e, numa certa medida, mais precarizados também. São milhões de brasileiros, majoritariamente negros, que trabalham sem proteção de direitos trabalhistas fundamentais, perpetuando ciclos de vulnerabilidade social e econômica que atravessam gerações. O sociólogo Ricardo Antunes, em 2020, numa publicação, argumenta que a informalidade não é apenas uma condição transitória do mercado brasileiro, mas um componente estrutural que afeta de modo desigual diferentes grupos sociais, especialmente os racialmente discriminados. Mesmo na época em que nós tínhamos mais indústrias no Brasil, que foi mais ou menos entre 1947, que houve um pool de crescimento, inclusive um pool populacional até o final da década de 70, por aí, que nós tínhamos indústria, estávamos crescendo, produzimos muita coisa aqui dentro. Mesmo nessa época,
que nunca não chegava ao pleno emprego, a informalidade era bastante disseminada no país. O Brasil, os camaradas eram na base do se vira nos 30, né? Aí, depois disso, nós fomos desindustrializando, embora algumas manobras do Estado e algumas políticas tenham mantido saúde, educação, uma certa participação do Estado, mas isso aí foi sendo perdido nos governos dos anos 90, com os ideais neoliberais, e depois, com o aprofundamento de 2016 para cá, a coisa piorou muito. Então nós subimos uma montanha e descemos ela desabaladamente. Hoje a nossa economia, em termos de pujança de indústrias, de abertura de mercado, está no entorno dos anos de 1947 e 1950, quando nós estamos começando a subir escada. Isso é uma coisa chata de falar, mas infelizmente verdadeira. A história está chamando atenção para isso. Bom, vamos voltar para o texto. As disparidades salariais constituem uma das manifestações mais evidentes da desigualdade racial no mercado de trabalho. Com um rendimento médio mensal nacional de 3.215 no último trimestre de 2024, observa-se que trabalhadores brancos recebem salários significativamente acima da média, 4.153 na média dos brancos. Trabalhadores pretos recebem 2.403 e pardos 2.485. Então, olha bem, se a média nacional é 3.215, brancos têm uma média mais alta, 4.153, pretos têm uma média mais baixa, 2.403, pardos um pouquinho maior, 2.485. Recebem valores substancialmente inferiores, então, pretos e pardos, né? Porque o branco é 4.000 e pouco, o preto é 2.400 e pouquinho, o outro 2.485, muito próximo. Essa diferença de aproximadamente R$ 1.700 entre o salário médio dos trabalhadores brancos e negros tem impactos concretos no cotidiano. Significa menos acesso à moradia adequada, saúde, educação de qualidade e lazer, óbvio. Representa também maiores dificuldades para acumulação de patrimônio, formação de poupança e capacidade de investimento em qualificação profissional. Isso também é óbvio. Isso é uma coisa que você observa quando você tem contato com profissionais que te prestam algum serviço, que eles querem fazer um aperfeiçoamento, por exemplo, e tem dificuldades financeiras para poder se prover de cursos, de atualizações, estudos em livros, viagens para estudar, para fazer congressos, simpósios. É muito difícil, né? O salário não ajuda. Em última análise, as disparidades salariais aumentam um ciclo vicioso de desigualdade que se perpetua através das gerações entre o governo e sai governo. A economista Cecília Machado, em publicação de 2023, observa que as diferenças salariais por raça persistem mesmo quando controlamos por nível educacional, experiência e setor de atividade, o que indica a existência de mecanismos discriminatórios no mercado de trabalho brasileiro. Eu vou ler isso de novo. A economista Cecília Machado observa que as diferenças salariais por raça persistem mesmo quando controlamos por nível educacional, experiência e setor de atividade, o que indica a existência de mecanismos discriminatórios. A desigualdade de gênero agora, também um recorte necessário de ser avaliado. Além das desigualdades raciais, o mercado de trabalho brasileiro também é marcado por significativas disparidades de gênero. No quarto trimestre de 2024, enquanto a taxa de desemprego entre homens foi de 5,1%, de uma maneira geral, entre as mulheres ficou em 7,6%. Essa diferença de 2,5 pontos percentuais revela obstáculos persistentes enfrentados pelas mulheres para uma inserção profissional. O desequilíbrio também se manifesta claramente nos seus rendimentos. Os homens fecharam o último trimestre de 2024 com rendimento médio mensal de R$ 3.540, enquanto as mulheres receberam média mensais de R$ 2.783, uma diferença aproximada de 27%. Essa disparidade persiste mesmo com o maior nível educacional médio das mulheres brasileiras. Ora bem,
Essa disparidade persiste mesmo com o maior nível educacional médio das mulheres brasileiras, evidenciando que fatores estruturais vão além da qualificação profissional. As mulheres elas têm conseguido ter uma capacidade, um nível educacional médio superior à da maioria dos homens. E, no entanto, elas têm média salarial mais baixa. Quer dizer, isso é um fator estrutural que trabalha acima da qualificação profissional. A socióloga Helena Hirata, em publicação de 2018, argumenta que o acesso das mulheres ao emprego é dificultado por múltiplos fatores, incluindo divisão sexual do trabalho doméstico e de cuidado, que continua recaindo predominantemente sobre elas. Quando um pai ou uma mãe tem algum problema, quem resolve é a filha mulher. Quem perde tempo e fica lá é a filha mulher. Quem é o cuidador é a filha mulher. Quem faz a gerência é a filha mulher. Normalmente isso é muito mais, mesmo que os filhos homens participem, mas o ônus é mais da mulher. A mulher vai cuidar mais do filho. Se adoecer, tem um caso que eu presencio que a mulher trabalha, tanto quanto o rapaz, na mesma empresa e consegue trabalhar online também e tal, e o filho precisou de fazer alguma coisa fora da cidade, da nossa cidade aqui, e a mulher mudou, a mãe mudou de Malicuia para lá, continua trabalhando de lá e está gerindo o filho lá. A mãe não abandona. Então, o que a sociedade teria que entender para a gente ser um pouco mais democrático? É uma coisa difícil de dizer e difícil das pessoas acreditarem. A mulher deveria ganhar mais, o mesmo valor que o homem, por menos tempo, porque ela é cuidadora. Já que o homem não se dispõe a fazer isso, ou que às vezes não consegue fazer, substituí-las, porque realmente a mulher cuidadora é melhor que o homem cuidador, não sei dizer porquê, mas pelo menos com relação aos filhos. E ela deveria ter essa diferença. Então, se o homem trabalha, vamos botar um horário de uma média de 8 horas de trabalho por dia e ganha X, a mulher trabalharia 4 ou 5 horas e ganharia o mesmo X. A sociedade entendendo que ela está cuidando de cidadãos que, embora sejam parentes, filhos dela, ou pais, ou seja lá o que for, mas são cidadãos da sociedade, e isso alivia a sociedade. Bom, isso é um entendimento meu. A interseccionalidade entre raça e gênero. Vamos continuar. Quando se cruzam as variáveis de raça e gênero, as desigualdades se intensificam de maneira ainda mais acentuada. As mulheres negras enfrentam o que a acadêmica Lélia Gonçalves, em 1984, havia denominado como dupla discriminação. É verdade, por ser mulher e por ser negra. Ela tem discriminação da raça e do gênero, resultando em suas posições mais vulneráveis no mercado brasileiro de trabalho. No dia a dia, isso se traduz por menos oportunidade de emprego, maior concentração em setores de baixa remuneração e menores possibilidades de ascensão profissional. Não por acaso, as mulheres negras estão super representadas em ocupações como trabalho doméstico, caracterizando historicamente por menor remuneração, menor proteção legal. Mesmo com a PEC das domésticas, que ampliou direitos para essa categoria, persistem significativas taxas de informalidade e precarização no setor das mulheres no trabalho doméstico, onde elas são preferencialmente destinadas às mulheres negras. Inclusive, eu presenciei uma conversa entre duas mocinhas jovens negras, mas já mães, que não tinham os seus parceiros do lado, já tinham ido embora, os caras tinham sumido, e elas tinham um problema de creche para poder vir trabalhar. E elas falavam isso, sim, uma dando dica para o outro, elas estavam sorrindo, falando daquilo com uma leveza, como se aquilo ali fosse uma coisa muito natural na vida, e eu olhando para elas e falando, coitado dessas meninas, a dificuldade que elas estão iniciando nas suas vidas, jovens, trabalhando, um trabalho que de repente acaba, vão embora. Nenhuma dessas duas moças, 6 meses depois que eu constatei essa conversa, estão lá trabalhando nesse local. Provavelmente elas não conseguiram se manter ali. Por quê? Por causa de filho. Então, é muito complicado, A professora Márcia Lima, em publicação de 2021, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, constata em seus trabalhos e estudos que as mulheres negras estão sobre-representadas nos trabalhos mais precários e de menor remuneração, não apenas o doméstico, e têm maiores dificuldades
de ascensão profissional, mesmo quando possuem níveis educacionais elevados, mesmo quando os possuem, o que é raro, mas que mesmo quando tem. A educação, frequentemente considerada um equalizador social, não tem conseguido eliminar completamente as desigualdades raciais no mercado de trabalho brasileiro. Por quê? Porque o mercado é avesso, é refratário, né? Primeiro ele discrimina a mulher porque a mulher tem o problema dos filhos e de ser cuidadora, preferencial. E discrimina mais a negra porque nós temos uma discriminação racial aqui complexa, forte, né? Já histórica. Então, a educação que poderia ser traduzida como um equalizador social, ou seja, que colocaria as pessoas mais ou menos no mesmo patamar, elas não têm conseguido eliminar completamente as desigualdades raciais no trabalho brasileiro. Pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2023, demonstram que mesmo entre pessoas com o mesmo nível educacional, persistem disparidades salariais significativas entre brancos e negros. Esse fenômeno revela que as discriminações no mercado de trabalho operam através de sistemas complexos que vão além da qualificação formal. Preconceitos implícitos, estereótipos negativos e barreiras invisíveis ao desenvolvimento profissional continuam afetando a trajetória dos trabalhadores negros, mesmo quando possuem formação acadêmica equivalente de seus colegas brancos. Hoje em dia, você tem visto na televisão, nas novelas, nos jornais, telejornais e mesmo nas universidades, você tem visto maior presença dos negros. Talvez se traduza lá na frente numa reversão, ainda que parcial, mas uma reversão ou pelo menos um atenuamento desse preconceito aí, porque as gerações vão passando. Mas já não era mais para nós termos esse tipo de problema, né? Mas ainda temos. Barreiras, preconceitos implícitos, estereótipos negativos e barreiras invisíveis ao desenvolvimento profissional continuam afetando a trajetória de trabalhadores negros, mesmo quando possuem formação acadêmica equivalente a de seus colegas brancos e alguns até mais. Juventude, raça e desemprego, uma combinação preocupante. Vamos lá. A juventude brasileira está enfrentando desafios particulares no mercado de trabalho. Taxas de desemprego que chegam a ser ao dobro da média nacional. Então, segundo os dados do IBGE de 2025, enquanto a taxa geral de desemprego no Brasil é 8,8%, geral, eu não estou falando da média, estou falando da geral, somando tudo quanto é tipo de empregos possíveis, a média geral é de 8,8%. Entre jovens de 18 e 24 anos, esse índice atinge 18%. Ou seja, o cara está chegando no mercado de trabalho, não está sendo contratado. Por que será? Será que é por falta de qualificação? Será que é porque sempre exigem experiência? O que está acontecendo? Esse cenário representa um obstáculo significativo para milhões de jovens que buscam sua inserção profissional e independência financeira. O primeiro emprego, já naturalmente difícil de conseguir pela exigência contraditória de experiência prévia, torna-se ainda mais inacessível para jovens negros que enfrentam barreiras adicionais relacionadas ao racismo estrutural. A pesquisadora Ângela Figueiredo, em 2022, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aponta que o desemprego entre jovens negros é sistematicamente mais elevado que entre jovens brancos, refletindo barreiras adicionais no acesso ao primeiro emprego e na permanência no mercado de trabalho. As empresas têm papel fundamental na redução das desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho. Não se trata apenas de uma questão de responsabilidade social, mas de inteligência empresarial. Organizações diversas tendem a ser mais inovadoras, apresentar melhores resultados e conectar-se de forma mais efetiva com seus diversos públicos. Ele está dizendo que quando a organização apela para a diversidade ou admite, persiste na diversidade, ela tem tendência a ser mais inovadora, porque você visita outras culturas e você atrai outros públicos, porque os públicos se veem refletidos naquelas pessoas que trabalham ali, né? Então, os resultados são melhores. Nos últimos anos, mas persiste a discriminação. Nos últimos anos tem crescido o número de empresas brasileiras que implementam programas de diversidade e inclusão com foco na equidade racial. Essas iniciativas
Inclui metas para a contratação de profissionais negros, programas de trainee exclusivos para este público, mentorias direcionadas e revisão de processos seletivos para eliminar vieses inconsistentes. No entanto, essas ações ainda estão concentradas principalmente nas grandes corporações, sendo necessária sua ampliação para o tecido empresarial como um todo, das menores até as grandes corporações. A redução das desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho brasileiro requer um conjunto articulado de políticas públicas. As iniciativas devem atuar tanto na ampliação do acesso à educação de qualidade, quanto na criação de oportunidades de emprego formal com garantias de direitos. Eu sou muito preocupado com a questão da educação de qualidade, porque não é só formativa, não, em termos específicos de capacidade e competência específica de área. A educação que eu professo aí é uma educação global, uma educação mais crítica, para que o indivíduo dentro das empresas possa ter atuação no seu trabalho de uma maneira mais rica e as pessoas possam conversar melhor. Essa articulação das partes, esse entendimento ajuda com que nós temos participação política mais interessante, mais lúcida, e a gente veja menos pessoas correndo atrás de líderes fajutos e representações idem. As políticas de ação afirmativa, como cotas raciais em universidades e concursos públicos, representam avanços importantes, porque dão oportunidade a pessoas que têm uma inteligência muito razoável, mas que não tiveram oportunidade de ter educação. E precisam ser complementadas por outras medidas. A fiscalização efetiva contra a discriminação dos processos seletivos, incentivos para a contratação de grupos subrepresentados e programas específicos de qualificação profissional são exemplos de iniciativas necessárias. Inclusive, eu sou a favor que nas câmaras de representação, já a princípio a representação de gênero seja meio a meio e um percentual para as etnias também. Bom, não sei como é que se faz isso, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar nessas coisas. É fundamental também fortalecer a atuação dos órgãos de promoção da igualdade racial e de gênero, assegurando seu adequado financiamento e capacidade operacional. A implementação efetiva do Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, ainda enfrenta desafios significativos que precisam ser superados. Muitas das coisas disso aqui são medidas que têm que ser votadas em Congresso. Você pega um Congresso conservador, majoritariamente masculino, majoritariamente branco, você encontra dificuldade de aprovar essas coisas. Quando os governos entram lá, a primeira coisa que eles tiram são as coisas que facilitam para o povo. E entre o povo como um todo, negros e as mulheres são mais prejudicados. Os dados recentes do IBGE confirmam a persistência de desigualdades raciais e de gênero estruturais no mercado de trabalho brasileiro. Pessoas negras continuam enfrentando maiores taxas de desemprego e de informalidade, além de receber salários significativamente mais baixos quando estão trabalhando, em comparação com as pessoas brancas para as mesmas funções. Da mesma forma, as mulheres ainda experimentam desvantagens importantes em relação aos homens nas mesmas funções. O enfrentamento dessas desigualdades requer um esforço conjunto do Estado, empresa e sociedade civil. Eu diria que nós precisamos de uma sociedade mais politizada. Quando eu falo politizada, é bem politizada, esclarecida, para que a gente possa, primeiro, votar melhor representantes e governantes. Segundo, conseguir influir com que eles façam isso melhor. Ora bem, o Brasil é um país que tem uma quantidade de negros e partes muito grande, mais de quase 60% ou mais. Tem que haver representação. Número de mulheres, 51, não sei quantos por cento de mulheres, 49, não sei quanto, quer dizer, mais ou menos meia a meia. Tem que ter representação. Não há soluções simples ou imediatas para problemas estruturais que se formam ao longo dos séculos, o que é um problema nosso aqui. Mas existem caminhos possíveis que envolvem políticas públicas efetivas, mudanças nas práticas empresariais, transformação cultural, principalmente por meio da educação. A educação de qualidade, não é só a formação de profissional, educação como um todo, educação crítica, a pessoa entender o que é uma sociedade, se ela é branca, preta, mulher ou homem, ou de outro gênero qualquer, ou da forma como queira se expressar, e saber da igualdade de oportunidade como seres humanos, independente de raça, cor, gênero, qualquer outra coisa. A construção de um mercado de trabalho verdadeiramente inclusivo e equitativo não é apenas uma questão de justiça social,
mas também uma condição necessária para o desenvolvimento pleno do potencial econômico e humano do país. É óbvio. Se você tem setores que são discriminados, setores que são marginalizados, você está criando problema na sua cultura, no seu dia a dia, na sua vivência. Somente superando essas desigualdades históricas, essa persistência histórica de desigualdade, nós podemos construir um país que ofereça oportunidades reais para todos os seus cidadãos, independente de sua raça e gênero. Lembrando que o Brasil ele é multiétnico, o Brasil ele é multirregional, ele é multiclima. Nós somos um complexo de coisas diferenciadas, com culturas por região muito diferenciadas, com sotaques completamente diferentes, com cosmovisão diferente. Temos que educar as pessoas para entender a sociedade que nós somos e construir essa nação. Bom, eu estou fazendo discurso político aqui, não é a minha vontade, mas é porque realmente essas coisas me deixam muito impactado. Bom, aí tem lá referências, ele cita aqui uma série de referências que eu não vou falar porque é muita coisa, né? Já disse quem é o Eric Ciconelli. As nossas tags aqui são desigualdade, desigualdades salariais, desemprego, IBGE, informalidade, mercado de trabalho, racismo e sexismo, tá bom? Bom, então para que o podcast não fique muito maior do que já está, graças a Deus ele não está tão grande, eu vou finalizar por aqui agradecendo a sua presença, pedindo para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, deixa comentário por favor, faça sugestões, assine o nosso canal, se for novo por aqui, aperta o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós tivermos um podcast ou um vídeo no canal. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.